aqui, Senhor, e eu não sei o que se passou, mas o Senhor sabe. Talvez muitos estão aqui pela misericórdia de Deus nesta manhã. Talvez você saiu da sua casa e falou: não tem mais jeito, eu vou hoje, mas se nada acontecer, nada vai mudar. Deus já fala com você nessa manhã que Ele não se esqueceu das promessas que foram lançadas sobre a sua vida. Basta você crer e acreditar. Basta você se posicionar e verás a glória do Senhor. Não desista. Deus tem coisas grandes para a gente nesta manhã. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por esta rica oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta manhã cultuando ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas adversidades. Nós agradecemos, Senhor, porque é em meio às lutas que nós conhecemos mais ao Senhor e entendemos o quanto nós somos dependentes de Ti. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Fala aos nossos corações para que a gente possa sair daqui, Pai, direcionado debaixo da Sua palavra. E que através de nós e da nossa família o Seu nome venha a ser engrandecido, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Graça e paz, igreja, bom dia. Vocês estão com sono, né? Vamos lá. Graça e paz, igreja, muito bom dia. Amém. Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, eu já quero dar só um aviso aqui para a gente fazer mais uma oração aqui, muito importante nessa manhã. Quando eu estava saindo de casa vindo para cá, o nosso bispo ele mandou uma mensagem dizendo para eu ministrar nesta manhã, porque ele tinha acabado de ter uma crise ali de labirintite, e quem sofre com isso sabe o quanto que é difícil. A pessoa não consegue nem ficar de pé, não consegue nem andar. E rapidamente o Espírito Santo me tocou e falou: ó, pede para a igreja orar. Eu sou do tempo que eu creio na oração, irmãos. Eu sou daquele tempo que eu creio que a oração em unidade, ela chega mais longe. Certa vez, o apóstolo Pedro ele estava preso, e a palavra diz que a igreja intercedia por ele, e Deus enviou os anjos e ele foi liberto. E eu creio que se a gente orar aqui, apresentar o anjo da igreja, o nosso bispo e a sua família, desse mesmo modo vai acontecer. Deus vai curar, Deus vai levantar, e com certeza a gente vai muito mais longe. Amém? Então feche seus olhos, põe a mão no seu coração, apresente o seu bispo, apresente o seu pastor nessa oração, para que os anjos do Senhor venham confortar e venham, Pai, livrar, Senhor, e curar de toda enfermidade. Deus, nós oramos agora, Senhor. Pai, nós intercedemos como igreja em unidade. Oramos por aquele, Pai, que muito orou por nós. Intercedemos por aquele que sempre intercede por cada família aqui. Pai, abençoa nosso bispo, Senhor. Envia ali, Pai, os anjos ali, Pai, que ele possa ser curado, Senhor. Pai, nós colocamos ele, Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Declaramos vitória, declaramos saúde, Pai. Nenhuma enfermidade vai acometer o seu filho, porque grande é o propósito na vida deste homem, que tem nos abençoado demais. Ele é um vaso escolhido pelo Senhor, e hoje nós intercedemos nesta manhã como igreja em unidade, para que haja saúde, para que haja paz, para que ele possa se levantar e pregar a sua palavra com tanta sabedoria como ele tem feito, Pai. Usa o teu filho, Senhor. Nós entregamos ele e a família aos seus cuidados, e nós já te agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai abrindo a sua Bíblia, palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1. Vai ler do versículo 26 ao 29. Hoje eu queria falar a respeito de família. Culto da família, domingo. É um ótimo tema. Deus já tinha colocado essa palavra no meu coração umas 2 semanas. E hoje a gente tem essa oportunidade de entender um pouquinho, né, da nossa responsabilidade dentro da nossa geração, né? Se você vê aí,
o quanto a família tem sido atacada nos últimos tempos. E nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade grande. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho aqui desse propósito e como que a gente tem que agir. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado aí, diz bom dia. Que bom que você está aqui. Olha para o outro lado e diz: é muito bom cultuar com você. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Bom, como a gente estava aqui comentando, falar sobre família é algo muito importante nos dias de hoje. Porque estamos vivendo numa geração onde a família tradicional, onde o projeto de Deus, que é a família, tem sido muito atacada em todos os lados. A gente vê que há um aparelhamento aí de muitas instituições onde atacam e fazem com que os princípios gerados por Deus venham ser quebrados, e como se isso fosse algo natural. E aí eu pensando sobre isso e orando a Deus, eu vi que realmente a gente tem um propósito muito grande, a nossa família. Por isso que tem sido tão atacada. Tem a minha responsabilidade como marido, como esposo, como filho. A responsabilidade da mulher como esposa, como mãe. Os filhos têm as suas responsabilidades. E o projeto família, que foi criado por Deus desde a criação, né, com um propósito específico, tem sido muito atacado. Costumo dizer que uma família tradicional, que cumpre ali os princípios bíblicos e vive conforme a palavra de Deus nos ensina, ela tem um alcance e um impacto na nossa geração muito maior do que uma igreja com 10 mil membros. Uma família que funciona biblicamente, ela consegue influenciar ali a sua geografia e consegue ser instrumento na mão de Deus de cura, de libertação, né, de muitas coisas boas aí. E a gente vê que há realmente esse ataque. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui, né? O porquê estamos sendo atacados e qual que é a minha posição e qual que é a sua responsabilidade sobre isso. Vivemos numa geração bem diferente. Eu sou da década de 90 aqui na minha adolescência. Quem é aqui? Levanta a mão. Quem aí tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Glória a Deus. Só para eu observar aqui. Quem tem aí 25 anos? Até 25. 20 anos. Geração mais nova. De 20 anos, glória a Deus. E tem aquela geração mais antiga, década de 70, 80. Levanta a mão aí. Vamos honrar vocês. Ai, glória a Deus. A gente vê que há uma mescla nas gerações, né? Então a geração, por exemplo, falando sobre casamento. Hoje em dia é difícil a gente ver alguém celebrando aí as bodas de ouro, 50 anos de casado. A gente vê um número grande de divórcios, infelizmente, até no meio cristão. Casamentos que não duram aí 5, 6, 7 anos, 10 anos. E hoje em dia, a tendência parece que a grande mídia, os grandes canais, né, aquilo que influencia a gente no nosso dia a dia, coloca como se fosse algo normal. Ah, não deu certo, casei, não deu certo, não dá, você é de um mundo e eu sou de outro, parece que não está em compatibilidade de gênio. Vai cada um para o seu lado, amém. Tentamos, não deu certo, está tudo certo e vamos embora. E aí você tenta um outro relacionamento, e aí você vai num círculo vicioso.
onde vai perdendo todo o propósito de Deus em meia família. E a gente tem que se posicionar. Mas primeiro, para a gente entender, o texto que a gente acabou de ler aqui, Deus ele cria o homem e cria a mulher. Mas antes disso, ele tinha acabado de criar todo o planeta. Deus criou os céus, Deus criou a terra, o mar, todos os animais, todas as ervas, toda a mata, tudo aquilo que tinha vida, Deus criou. E aí ele vem no versículo 26, juntamente com o Espírito Santo e com Jesus, né? Porque ele diz, façamos o ser humano, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então Deus tem uma ideia, vamos fazer o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Ele tem essa ideia. E depois ele cria o propósito para que a família, homem e mulher, fosse criada. Bom, façamos o ser humano e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ou seja, o propósito do homem e da mulher é governar, é ter autoridade sobre céus, terra e mar. E isso é ser imagem e semelhança de Deus, porque Deus é um Deus que governa. Deus é um Deus onipotente, onipresente, soberano. E se nós somos a sua imagem, conforme a sua semelhança, existe ali um propósito para que isso acontecesse. E o propósito é governar. Então, quando a gente não cumpre esse propósito, quando a minha família não governa na geografia que eu estou inserido, eu não cumpro um propósito de Deus. E uma vida sem propósito não é uma vida. Então, a gente vê como Deus, ele trabalha. Antes de criar qualquer coisa, ele cria um propósito. Antes de Deus te criar como um indivíduo, ele já criou um propósito sobre a sua vida. Então lá no livro de Salmos 139, versículo 16, a palavra diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, quando Deus me fez, quando Deus fez você, ele não olhou e falou, poxa, o que eu vou fazer agora com esse bebê? Onde eu vou colocar ele? Será que eu coloco ele no Brasil? Será que eu coloco na Argentina? Será que eu coloco... Não. Antes de você ser criado, Deus já cria um propósito. E aí a gente tem o quê? Que descobrir. Porque mais interessado em revelar o propósito é o próprio Deus. Agora o que a gente vê muitas vezes, até na igreja dos dias de hoje? Pessoas buscando a Deus e buscando aquilo que Deus pode dar. E muita gente que está na igreja 5, 10 anos, e você pergunta, qual que é o seu propósito? Para que você nasceu? E a pessoa não sabe falar. Ah, eu nasci para ser luz no mundo. Ah, eu nasci para brilhar. Então falta ali um propósito específico. E aí eu como pastor aconselhando bastante famílias e pessoas, já chegaram muita gente para a gente, né, para mim, para a pastora Van, com um propósito específico. Ah, pastor, vamos orar para Deus abrir uma porta de emprego? Vamos. Vamos orar para Deus restaurar minha saúde? Vamos. Vamos orar para que Deus ele venha nos curar de alguma enfermidade? Vamos orar sim, para que Deus salve a minha família, vamos orar, e a gente ora sim, mas dificilmente alguém chegou nesses anos que a gente pastoreia e fala, Deus, pastor, vamos orar para que Deus revele o seu propósito na minha vida, porque eu quero servir intensamente. E aí a gente vê o quê? A nossa vida, ela vai girar em torno desse propósito. Por isso é tão importante a gente descobrir e começar a viver. Porque como a gente leu aqui na passagem de Salmo 139, Deus já escreveu e determinou todos os nossos dias. Então a gente tem que viver a história que Deus tem pra gente. O que Deus tem pra mim eu vou viver. O que o Gessé tem pra viver, ele vai viver. E a gente precisa se encontrar em Deus para que o nosso propósito venha a ser cumprido nessa terra. Então Deus ele cria o propósito primeiro. E a gente costuma dizer que a gente tem um chamado, mas na verdade é o chamado que tem a gente. O nosso propósito é maior do que a nossa existência. Aquilo que você vai deixar como legado vai ecoar aí nos anos e anos e anos o propósito que você cumpriu nessa terra. Então é muito importante a gente descobrir e começar a viver, porque tudo isso, tudo que nós pedimos a Deus, saúde, prosperidade financeira, que Deus nos livre, que Deus salve a nossa família, tudo que a gente pede a Deus vai girar em torno do nosso propósito. Então se a gente ser inserido, se a gente começar a viver aquilo que Deus tem pra gente, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Mas isso aí
nós precisamos o quê? Estabelecer como prioridade. 2022 é o ano que você precisa colocar como prioridade viver a sua história, aquilo que Deus tem para você. Mas você precisa correr atrás disso, e você precisa orar a Deus, intensificar em oração, buscar, se é preciso subir no monte, você vai subir no monte, você vai orar no seu quarto, para que o seu propósito seja revelado. E aí você deixa de ser multidão, você sai da multidão que espremia Jesus, e aí você vem para o discípulo. Você começa a ser um discípulo de verdade. Discípulo que não tem propósito, não dá para se chamar de discípulo. O discípulo sabe exatamente o que ele tem que fazer e qual é a sua missão de vida. Então nós precisamos entender. Então, Deus, ele tem a ideia, cria o propósito para o homem e para a mulher, e aí ele cria o homem e a mulher. Então, Deus, ele cria o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Então, depois a gente continua lendo o texto, Deus, ele revela ao homem e à mulher qual que é esse propósito. Aquilo que ele determinou, ele revela: vocês vão dominar sobre céus, mar e sobre terra. Ele diz, né, e apresenta o propósito para o homem, apresenta para a mulher também qual que era a missão de vida deles. E o que é bacana é que Deus, ele dá todas as condições, né? No versículo 27, o 28 ele diz: e Deus os abençoou. Deus primeiro cria o propósito, cria o homem e a mulher, revela, né? E ele abençoa o homem e a mulher: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujentem-na. Tenham domínio. Quando ele fala tenham, é o homem e a mulher. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. No versículo 29, aí ele dá toda a provisão e tudo aquilo que você necessita para você cumprir o seu propósito. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Então Deus, ele cria o propósito, cria o ser humano, abençoa o ser humano, apresenta o propósito para o homem e para a mulher, e os abençoa lhe dando todas as condições para que esse propósito seja cumprido. É assim na minha vida e na sua vida também. Deus, ele cria um propósito, ele cria você, essa pessoa linda, maravilhosa que você é, ele te abençoa e ele te dá todas as condições para que esse propósito seja cumprido. Deus trabalha dessa forma. Só que é importante a gente entender no âmbito aqui familiar, sobre esse texto, que a gente viu que Deus deu autoridade para eles governar, sim ou não? Glória a Deus. Só que Deus, ele deu a autoridade para ambos, homem e mulher. Mas essa autoridade tinha que ser exercida através da unidade. Então há um princípio de unidade, onde Deus, ele concede autoridade para o homem e para a mulher. Um homem não pode governar sozinho. Uma mulher não pode governar sozinha. Estamos falando aqui sobre família. E o princípio de governo de família é um princípio de unidade, dentro das suas características, porque homem é bem diferente de mulher, sim ou não? Mas é muito diferente, irmão. É demais, é muita diferença. E a gente vai entender um pouquinho aqui sobre essas diferenças. Mas há um princípio de unidade. Você vê que um homem tenta fazer as coisas sozinho, vai conseguir? Não, por isso que Deus cria uma ajuda. Deus criou o homem e falou: poxa, mano, ele não vai dar conta sozinho, todo atrapalhado. Eu vou ter que criar alguém para ajudar ele. E aí cria a esposa, a auxiliadora, né? Sábia, mulher sábia. Quem é mulher sábia? Que levanta a mão. Eu gosto dessa igreja aqui que é só mulher sábia, irmão. Mulher imprudente aqui não tem. Tem outros lugares tem, mas aqui é só mulher sábia. Mulher que sabe auxiliar o marido de uma forma que eu vou te falar. Já conversei com alguns maridos aqui, eu falei: meu Deus, agradeça a Deus pela sua esposa. Aleluia. Então vamos lá, é o princípio de unidade. Então vamos falar um pouquinho sobre o homem primeiro. O homem, ele é o O homem é o provedor. E o homem, gente, às vezes a gente tem um problema não, né? Mas é que está na nossa essência. A gente provê, a gente logo pensa o quê? Na provisão financeira. A gente fala: poxa, eu vou trabalhar e vou dar o sustento para minha casa. Pronto, cumpri a minha missão. Simples assim. Mas não é assim.
Você vê que o homem ele tem dificuldade de guardar a data, sim ou não? Eu sou assim, irmão, não consigo lembrar de data nenhuma. A pastora Van chega para mim, sabe que dia que é hoje? Já me dá um frio na barriga. Fala, ai meu Deus, aniversário de casamento, o meu aniversário dela. Aí já começa a pensar, fala, meu Deus, eu não... Que dia que é hoje, irmão? Fala para mim. Ah, sabia, é lógico, a gente nunca dá o braço a torcer. Não, eu queria saber se você estava esperto, né? Mas é lógico, eu esqueci essa data, jamais. Então o homem tem essa dificuldade de guardar datas. Agora pergunta para o homem o dia que vence o boleto do carro, o dia que vence o aluguel, o dia que vence a conta que está para vencer, aquela conta que ele tem que pagar, aquele rapaz que ele está devendo. Ele sabe todas as datas, irmão. Essas datas ele não esquece. Sabe que o quinto dia útil vai cair o pagamento, que ele vai ter que pagar isso e aquilo. Para que a gente possa entender o quê? Que o homem ele é o provedor, então ele se preocupa muito com essa parte. Só que isso é uma das partes. O homem ele tem que prover segurança para a mulher. Ele tem que prover estabilidade emocional para a esposa. A esposa, aconteceu algum problema, a primeira pessoa que ela tem que procurar e avisar e pedir socorro é o marido. Mas o que a gente vê hoje em dia? Gente, aconteceu alguma coisa. A mulher, vamos ligar para o pastor. Vamos ligar para minha mãe. E agora? Aconteceu isso. E aí o homem já não consegue passar essa autoridade e essa confiança. E aí a mulher pede socorro para o pai, para a mãe, para a amiga do serviço, para o sogro, para a sogra. Vem para o pastor, vem para a pastora. Não, vamos pedir alguma coisa. Não. A gente tem que passar essa segurança como homem da casa, para que quando a minha mulher... ela estiver com algum problema, qualquer problema que for, a primeira pessoa que ela tem que pensar é o marido, sou eu. Se isso não acontece, a gente tem que rever nossos conceitos como um homem da casa. Então o homem ele é provedor, ele provê segurança. Ele é o sacerdote da casa. O sacerdote era aquele homem no Antigo Testamento que fazia o sacrifício em prol da população ela ter um acesso a Deus. Então ele era um sacrificador. Então o marido, o esposo, o homem, ele tem que se sacrificar. A nossa vida tem que ser um sacrifício. E o que a gente vê hoje em dia? Não, ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer sacrificar nada. E hoje em dia a gente às vezes vê um evangelho que não é um evangelho bíblico, onde foca muito no individual. Você merece isso, você merece aquilo. Começa a colocar você sob uma perspectiva individual, e onde não tem nada a ver com que o projeto de Deus aqui, a Bíblia nos ensina. O princípio de unidade. Você não casou para ser feliz, você casou para fazer alguém feliz. Amém? Você casou para fazer o seu marido o homem mais feliz desse mundo. Só as irmãs, diga amém. Dá para ser mais forte. Você homem, você casou para fazer a sua esposa a esposa mais feliz desse mundo. Diga amém. Aí, ó, tá vendo? Eu falo para vocês. Pastor, mas chamou o primeiro, fica difícil, né? Aí fica fácil. Glória a Deus. Mas o homem nasceu para isso, irmão. O homem nasceu para dar essa provisão. E a gente não pode negligenciar isso. Porque aí o que acontece? O homem é o sacrificador, né? O sacerdote. E a palavra sacerdote, se a gente puxar na etimologia da palavra, ela vem de duas palavras. Sacerdos, que significa sagrado, e otes, representante. Ou seja, o homem ele é um representante do sagrado dentro do lar. Ele é o representante de Deus dentro do lar. Isso a gente entende o quê? O porquê o diabo trabalha na cabeça do homem, ou trabalha na desunião da família, para que o homem saia de casa. Quando tem uma briga, quando tem um princípio de separação, quem sai primeiro? Na maioria dos casos. Quem abandona o lar? O homem sai. O homem sai, fica a mulher e os filhos. Sim ou não? A maioria, 99% dos casos é assim. O diabo sabe que se tirar o representante de Deus, o representante do sagrado, se tirar do lar, a família fica exposta. E aí a família fica sem proteção, a família fica sem o provedor. Então o diabo ele vai trabalhar nisso. E hoje eu queria trazer essa mensagem para você que é homem aqui, para você tomar muito cuidado, para que você não perca a sua família. O diabo ele vem aos pouquinhos, irmão. Não é assim, escancarado. É uma mensaginha que você recebe aqui no WhatsApp. É alguém lá no serviço que fala, nossa, como você está cheiroso hoje. Aí você fala, é verdade. Minha esposa nem fala que eu sou cheiroso. Só manda eu pagar boleto. Só reclama. Aí tá lá no serviço. Fala, nossa, cortou o cabelo.
Aí ele fala, não cortei, você viu? Tá nem aí. Mas aquele chaveco furado. E o homem é besta, o homem é bobo, né? Não tem sabedoria, acha que é o bonzão. Eu tô abafando. Mas em casa não, né? E aí o diabo vem por fora. Lança aqui, lança ali, vai jogando. E quando vai ver, o homem sai de casa. Acabou uma família. Uma família, o princípio de derrota da família já está estabelecido ali. Tirou o homem de casa. Então, segunda coisa que o diabo tenta agir na vida do homem é afastar ele de Deus. Por quê? Porque afastando ele de Deus já é condenado toda a família. Ele e toda a família, toda a sua descendência. A gente vê que um homem justo, ele consegue proteger a sua família independente de qualquer tempo ou situação vivida. Então a gente tem um exemplo aqui em Gênesis capítulo 6, do versículo 6 até o 10. Fala sobre Noé. A palavra do Senhor diz assim, ó: então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então você vê que no capítulo 1 que a gente viu, Deus cria a humanidade, Deus cria o planeta, e a palavra diz que tudo que ele fazia era bom. Capítulo 1. No capítulo 6, Deus já quer destruir tudo, porque o homem desobedeceu, entristeceu. Mas havia um homem que andava com Deus, que era justo. E lá no versículo 17 e 18 de Gênesis 6, a palavra diz, já é Deus falando com Noé: porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego debaixo dos céus, e tudo que há na terra será destruído. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Você vê que há um princípio de autoridade sobre a vida do homem, quando o homem é justo e anda com Deus. A palavra não diz aqui que Noé era justo e a sua esposa e seus filhos eram justos. Não, a palavra diz que Noé era justo. E através da fidelidade de Noé, ele garantiu toda a sua família, todos os seus filhos e as suas noras. Então um homem que anda com Deus, irmão, ele consegue ser o provedor. Independente do tempo que você está vivendo. A gente vive numa geração hoje complicada, sim, mas existe a minha responsabilidade e a sua como homem de Deus. Assim como Noé no tempo dele foi achado justo, eu e você, homem, sacerdote do lar, temos que se achar justos diante de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus. E o homem justo consegue salvar a sua família. O homem tem que honrar a sua esposa. Efésios 5:25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Só as mulheres digam amém. Glória a Deus. Como Cristo amou a igreja. Conhece essa história de Jesus Cristo? Quem é homem conhece? Levanta a mão aqui. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é muito forte, irmão. Deus deu a vida, se entregou por ela. Você está disposto a dar a vida pela sua esposa? Pastor, vou te falar, às vezes eu quero matar ela. A vontade é essa, não de entregar minha vida, mas de tirar a vida dela. Difícil, irmão. Relacionamento não é fácil, não. Na verdade é fácil, é a gente que complica. A verdade é essa, né? Mas é assim mesmo, a gente tem que se sacrificar. A gente tem que sacrificar. E o homem só funciona assim. O homem tem que chegar cansado mesmo do trabalho, irmão. O homem tem que trabalhar, chegar cansado, cuidar dos filhos. Porque se der uma brechinha, a sua mente ficar vazia 15 minutos, 20 minutos, 1 hora no dia, você se perde. Então o homem tem que trabalhar, chegar em casa, ajudar a esposa a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, porque a esposa ela é a auxiliadora. Então ela já vem ajudar algo que já está sendo feito. Então você tem que fazer isso, chegar cansado e tal, colocar os filhos para dormir, e quando vir a esposa ainda falar: mano, agora você vai cuidar de mim. E o homem já está cansado, quase morto. Mas vem uma sobrevida nessa hora, irmão. Aleluia! Vem aquela força e fala: Espírito Santo, me ajuda. Mesmo cansado,
E aí você cumpre o seu papel como homem. É isso que a gente tem que fazer como homem. E homens assim estão em extinção, sim ou não? A gente vê muito homem aí que não quer realmente ter responsabilidade. Quer morar na casa da mãe, quer ficar jogando videogame até os 40 anos, não quer responsabilidade, quer que a mulher seja a mãe dele. Cuida, mas a minha mãe não fazia assim. Não, mas sua mãe é sua mãe. E eu sou sua esposa, é outra coisa. Então é isso. Essas são as funções básicas do homem. E as mulheres? Posso ouvir um glória a Deus só dos homens? E as mulheres? Glória a Deus, vamos lá, vamos ver o que a mulher pode fazer para nos ajudar, porque a gente precisa de ajuda, muita ajuda. Vamos lá, a mulher ela é a auxiliadora. Como eu falei aqui, só tem mulher que auxilia o homem aqui, né? O seu esposo. Mas tem outros lugares aí, irmãos, que tem mulher que mais atrapalha do que ajuda. Abre a boca na hora errada, fala coisa que não tem que falar. De vez de apoiar, só critica. E fala, às vezes o homem já chega cansado e ela vem já despeja um monte de coisa, não tem sabedoria para lidar. E aí quer um homem perfeito, mas eu não sou perfeita e ninguém é perfeito. E o princípio é a gente melhorar como pessoa. É tão difícil a gente mudar a gente mesmo, sim ou não? Nossa, a gente já tem uma personalidade, a gente já cresceu, já nasceu. Às vezes fala, poxa, eu nasci assim, pastor, é tão difícil, eu já tenho essa personalidade, é muito difícil eu mudar. Mas eu quero mudar o meu parceiro, a minha parceira. Eu quero mudar, eu queria que ele fosse. Não, você não vai conseguir mudar nunca. Você consegue mudar você mesmo. Aí através da sua mudança, o seu parceiro fala, poxa, ela está se esforçando. Eu vou me esforçar também. Eu vou ser o melhor marido, porque ela está se esforçando para ser uma boa esposa. Então vamos ver o que a palavra nos diz. Provérbios 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. É Bíblia, irmão. Homens, anota aí essa referência aí, para você ter base bíblica na hora da DR. Melhor é morar no deserto. Olha só, a gente tem que procurar melhorar assim mesmo, né? Cada um tem que melhorar para que a gente possa ali conviver em harmonia, gente. A gente fala assim na brincadeira, a gente dá risada, mas é muito verdade. Hoje mudou muita coisa. Hoje o pessoal antigamente o pessoal casava mais cedo, por isso que são 40, 50 anos de casado. Hoje com 30 anos a pessoa está pensando se vai casar ainda. Por quê? Porque a família foi tão deteriorada que a gente olha assim e fala, não vale a pena casar. A juventude de hoje em dia fala, não, eu vou estudar primeiro, eu vou fazer muitas outras coisas. Por quê? Eu olho para a família, o reflexo que eu tenho da família não é um mar de rosas. Principalmente a minha família. O meu pai vive brigando com a minha mãe. A minha mãe vive brigando com o meu pai. É uma discussão atrás de discussão. E isso você vai gerando nos seus filhos o quê? Um afastamento do projeto família. Um projeto tão lindo que Deus criou, para que a gente governasse sobre a terra. A mulher, ela é conselheira. Repita, conselheira. Você já ouviu um conselho bom, irmãos? É muito bom. Mas você já ouviu aquele conselho ruim também? Você fala, Deus me livre. Tem mulher que não tem sabedoria. Você conhece seu esposo, ou deveria conhecer pelo menos os trejeitos, aquilo que ele gosta, que ele não gosta, o que deixa ele irritado. E assim, a principal conselheira é a esposa. O que a minha esposa falar, tem um peso muito grande na minha vida. Não faz isso, não vai por aí. Tenho 7, vou para o 8º ano de casado. Poucas vezes foi a vez que a gente discordou e eu fui e fiz. Foram as poucas vezes que deu tudo errado. Meu Deus. Aí você tem que chegar, irmão, é pior que um tapa na cara. Você ouvir aquela frase, eu te avisei. Não falei para você? É exatamente isso que acontece. O conselho da esposa tem um peso muito grande. Por isso, esposa, você tem que orar a Deus, conhecer o seu esposo e, além de dar um conselho bom, saber a hora de dar o conselho. Você conhece o seu marido. A mulher é muito mais inteligente, é muito mais ligada do que o homem. O homem não sabe fazer nada, irmão. O homem não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Se eu mastigar chiclete e andar, é perigoso eu tropeçar e cair. Porque a boca mastigando e as pernas andando, o homem já se embanana. Mulher não, mulher já consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Pensando uma coisa, conversando outra, fazendo uma outra coisa. Então a mulher é muito mais inteligente. E a missão dela o quê? É auxiliar o esposo. Auxiliar ele na missão. Porque os dois têm que governar. Lembra do princípio da unidade? Governar juntos.
A esposa, ela tem que ser parceira. A principal parceira tem que ser a esposa. Uma esposa que não é parceira, que pensa diferente, joga um balde de água no sonho do marido. Às vezes o marido vem todo empolgado. A gente entende também que mulher tem aquela fase do mês que tem aquele ciclo que é mais difícil. O homem também tem que ter essa sabedoria para saber lidar e conversar nesse momento de tão dificuldade. E a mulher, ela sabe se colocar como parceira quando ela quer. Aí o homem chega, cheio de sonhos. Vou fazer isso, vou empreender, vou fazer isso. Não vai dar certo não. Para de sonhar. Onde você vai? Você não está vendo que a gente está saindo de uma pandemia, está crise, você está sonhando em querer empreender e fazer isso, fazer aquilo. Não, pé no chão. Para com isso, vai trabalhar. Para com essas loucuras, para de loucura. Já joga um banho de água fria nos sonhos do marido. Não sonha junto, não é parceira. A palavra diz também lá, ó, Provérbios 27, 15 e 16. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Sabe? Aquele silêncio na casa, aí começa a chover, aí começa a gotejar. Aquele barulho, sabe, que te irrita? Fala, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. A palavra diz aqui que essa irritabilidade é comparável à mulher chata. É igual, são semelhantes. Versículo 16, contê-la seria como conter o vento. Então fala que não dá nem para conter uma mulher chata. Você consegue conter o vento? Alguém consegue conter o vento? Não, vamos conter o vento aqui, vamos pegar um pouquinho aqui de vento, vamos guardar. Não tem como, irmãos. E a palavra ainda segue e diz, seria como pegar o óleo com a mão. Pensa um óleo quente. Ah, vou pegar com a mão. Não dá para conter uma mulher chata, irmãos. Uma mulher, ó. Nossa, irmãos, uma mulher chata, uma mulher briguenta, uma mulher que não é sábia. A gente se resume aqui, ó, nesse versículo aqui. Provérbios 14, primeiro. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Ela destrói o lar. Não é o diabo que vai destruir o lar. A palavra não diz assim, ó, o diabo usou a mulher e a mulher destruiu. Não. A mulher insensata destrói a própria casa com as suas mãos. Então é muito forte. Então eu tenho que me colocar como se eu quero ser uma esposa, se eu quero ter uma esposa melhor, eu tenho que ser um marido melhor. Se eu quero que o meu esposo seja um esposo melhor, eu tenho que ser uma esposa melhor. O que eu posso fazer para melhorar isso? Porque aí você estabelece o princípio de governo em unidade. O homem não vai governar sozinho. Eu não vou ser um ótimo pastor se eu não tiver a minha esposa do meu lado. Você não vai ser uma grande mulher de Deus se não tiver um homem de Deus do seu lado. Os dois caminham juntos e governam juntos. Amém? Glória a Deus. E os filhos? Salmo 127, versículo 3, a palavra diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Uma recompensa, uma herança. O que você faz com uma herança? Você cuida, você guarda. E o engraçado aqui, o que a gente viu um momento da criação. Deus cria o homem, Deus cria a mulher, sim ou não? Deus cria o filho ali e fala, ó, e Deus criou o homem e a mulher e criou um bebezinho para eles cuidar. Sim ou não? Não. Por quê? O papel de criar é o papel do pai e da... Isso que é família. No momento da criação, Deus criou o homem e a mulher, mas não cria os filhos, porque quem cria os filhos são os pais. E aí eu trouxe um dado para vocês aqui, ó. Até 2019, esse dado aqui do IBGE, o número de suicídios na faixa etária de 11 a 20 anos dobrou no Brasil em 5 anos. Isso antes da pandemia. Especialistas pedem mais políticas públicas e alertam para os efeitos da internet sobre a saúde mental. Você vê hoje em dia o quê? A gente está numa geração diferente, irmãos. É verdade, a gente tem que se adequar. Mas alguns princípios não podem ser quebrados. Seu filho pode ter um tablet? Claro que pode. O que ele precisa é o quê? Regras. Isso aumenta a nossa responsabilidade como pai e como mãe. Eu tenho que monitorar o que o meu filho está vendo. Porque isso aqui é uma janela, irmãos. Às vezes quem está educando e está cuidando dos seus filhos é aqui, ó, a internet. Às vezes você trabalha, hoje em dia a mulher também trabalha, e às vezes o filho fica na creche das 7 da manhã até as 9 da noite. O dia inteiro na mão de outras pessoas. O bem mais valioso, a herança do Senhor. Então você tem que cuidar. Eu trabalho lá no meu serviço, né, no hospital, e um conhecido meu, eu fiquei sabendo poucos meses atrás, né, um homem, marido, né, tinha uma filha de 12 anos, junto com a esposa, a família, a esposa também trabalhava muito na área da saúde.
E a menina estava triste porque tinha acabado um namoro, o primeiro namoro. E eles trabalhando e tudo mais. E certo dia ele chegou e ele encontrou a filha dele enforcada com a faixa do kimono que ela fazia jiu-jitsu. 12 anos. E às vezes, aí agora a esposa está passando com um psicólogo, né? Para se tratar, para se cuidar. Por quê? Porque às vezes a gente na nossa inocência, ou às vezes na nossa falta de sabedoria, a gente acha que dar o melhor para os nossos filhos é prover financeiramente, é dar um videogame, é dar um computador, é dar comida. E as coisas mais valiosas que um pai e uma mãe pode dar, o dinheiro não compra, que é a presença, como eu educo meu filho, qual que é o legado que eu vou deixar para ele. O espelho que ele vai ver é você. O espelho de família é o pai e a mãe. Ele vai olhar e vai falar, não, eu quero ter uma família, porque o meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, e esse é o projeto que Deus tem para a minha vida. Eu quero casar, quero ter meus filhos. Mas isso ele vai ver através de você. Então qual que é o legado que a gente está deixando para os nossos filhos? Os futuros pastores. Essa geração são os futuros pastores, futuros líderes de geração. O que nós estamos fazendo? Qual que é a minha função como indivíduo? Está inserido nessa geografia, nessa geração que a gente está. Qual que é a minha responsabilidade? Então chegou o momento, gente, da gente começar a rever os princípios, os propósitos de Deus biblicamente e ver qual que é a nossa posição. Não dá mais para a gente brincar de vir da igreja e só querer receber de Deus e querer que Deus nos abençoe individualmente, sem propósito nenhum. Deus ele vai te abençoar e Ele quer muito te abençoar. Você pode dizer amém? Só que eu preciso me posicionar. Como que eu tenho feito isso? Mas o ser humano é difícil, irmãos. Por quê? Lá, o princípio da desobediência, né? Tudo que a gente vive hoje, essa geração estragada às vezes que a gente vê, né? Difícil de se lidar, veio por um princípio de desobediência que está desde o início da Bíblia. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, Deus os abençoa, como Ele sempre faz, e Ele dá algumas ordens. Você pode comer de tudo. Come tudo, tá tudo aí, ó. Olha o tanto de coisa que tem. Só não coma do fruto daquela árvore. E aí a gente chama esse pecado de pecado original. Que ali o diabo persuadiu, Eva comeu, deu para o esposo comeu, e ali desobedeceram. Então, todo pecado tem como princípio inicial a desobediência à palavra de Deus. E a gente pode melhorar muito, muito, muito mais se a gente for obediente ao Senhor. E esse pecado de desobediência foi seguindo a Bíblia até no livro de Apocalipse. Lucas 6,46, Jesus chama os seus discípulos, a sua equipe de 12, e pergunta para eles: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não praticam o que vos ensino? Por que vocês são desobedientes? Se a gente trazer para a nossa realidade de hoje, por que vocês vão ao culto de domingo? Vocês vão ao culto de quarta, choram, escuta, dá aquele arrepiozinho, sai daqui transformado, mas na segunda não consegue praticar o que foi ensinado. A palavra fala sobre perdão, não consigo perdoar. A palavra fala sobre eu ser um bom esposo, não consigo me esforçar para ser um bom esposo. Saio daqui e não obedeço, sou um ótimo ouvinte, mas um péssimo praticante da palavra. E isso está na gente desde pequeno. Quem tem filho pequeno, levanta a mão. Você sabe o que eu estou falando. Filho, não faz isso. Ele vai fazer aquilo que você falou para não fazer. Sim ou não? O Gessé está aqui, ó. Família que eu amo muito. Um dia a gente estava ali fora, eu dei risada. Pedrinho correndo. Parecia uma flecha. Para lá e para cá, para cá. Ele falou, vem, colocou ele sentadinho. Promete pro papai que você não vai correr. Não é para correr. Tá bom. Aí ele andou 2 metros e pum, correu. Aí o Gessé olhou para mim e a gente conversou, falando, mas criança é assim mesmo. Mas desde pequeno a gente tem uma raiz de desobediência que veio lá do Éden. E isso tem que ser tratado em nós. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Então tem muitas coisas que a gente faz como sacrifício que a gente nem precisava fazer se simplesmente a gente obedecesse aquilo que já está escrito. Não tem segredo, é simples. Então o evangelho ele se resume a 2 coisas. Uma grande verdade para mim e para você como cristão. 2 verdades que a gente tem que praticar: ouvir e obedecer.
E a palavra segue. Lucas 6,46, no versículo 47. Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou seu alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E, quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Temos aqui dois homens aqui, que Jesus explica nessa parábola. Os dois ouviram, sim ou não? Os dois ouviram. A diferença, um ouviu e praticou. A gente tem que ser praticante. E assim, para a gente entender como a gente pode melhorar um pouquinho a nossa obediência, existe um princípio que é de reconhecimento de autoridade. Quando eu reconheço que Jesus é autoridade sobre a minha vida, de verdade, eu não tenho dificuldade em obedecer. Porque Jesus, além de ser o meu Salvador, Jesus, além de ser o meu Senhor, Ele é um princípio de autoridade na minha vida. Então, quando Jesus ele estava lá no ápice do seu ministério, as pessoas traziam os enfermos para que eles fossem curados, para que Jesus o curasse. Você viu na Bíblia alguma vez que Jesus falou, seja curado, e a pessoa não foi? Não existiu ou não? Por quê? Porque as enfermidades, elas reconheciam poder no nome de Jesus como autoridade e obedecia. Então Jesus falava, seja curado, e a pessoa era curada. Certa vez, Jesus pede para que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o mar. Há uma tempestade. Jesus vinha andando sobre as águas no meio da madrugada. Os discípulos ficam com medo. Jesus fala para o mar se acalmar e o vento se acalmar. E eles cessam. E os discípulos falam o quê? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então a natureza, o vento e o mar é a natureza, irmão. A natureza reconhece um princípio de autoridade em Jesus e obedece assim que ele fala. A palavra diz que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para que eles nos guardem. Se ele dará ordem, os anjos vão o quê? Reconhecer a autoridade em Jesus e obedecer a Jesus. E vai nos guardar. Certa vez Jesus está entrando numa cidade e tem um endemoniado, gadareno, uma legião de demônios. Uma legião, a palavra diz que era uma legião. E ele pisa na cidade e os demônios já ficam alvoroçados. Falam, o que o Senhor vem ter conosco antes da hora? Permita que a gente saia e entre na manada de porcos. Jesus permite, eles porque os demônios reconhecem um princípio de autoridade que há no nome de Jesus. Agora eu quero te falar uma coisa. O demônio obedece. Tem demônio que é mais obediente que muito crente. Se a natureza reconhece um princípio de autoridade e obedece a Jesus, se as enfermidades reconhecem um princípio de autoridade e obedece a Jesus, os anjos reconhecem, os demônios reconhecem, por que eu e você, meros seres humanos, temos tanta dificuldade em obedecer? Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Temos que ser mais obedientes, que nem eu falei, não adianta você ouvir a palavra aqui e não obedecer, não vai ter o efeito. A desobediência nos levou à situação que a gente vive hoje. Tem muita coisa que a gente vive hoje porque a gente não foi obediente. Então a gente colhe os frutos da desobediência. Então, a obediência, ela tem que ser em 3 níveis. A obediência ela tem que ser inteira, ela tem que ser interna e ela tem que ser imediata. Repita comigo: obediência inteira, interna e imediata. Não adianta obedecer pela metade, por isso que ela tem que ser inteira. Deus deu uma instrução para você, você tem que cumprir exatamente aquilo que Deus disse. A gente tem o exemplo do rei Saul. Deus fala através do sacerdote Samuel, vai lá, destrói todo aquele povo, tudo. Homens, mulheres, crianças, animais, destrói tudo. O que ele fez? Destruiu quase tudo. E aí vem Samuel e fala, o que aconteceu? Você não recebeu uma ordem? Não, mas eu obedeci a ordem, eu matei todas as mulheres, as crianças, os homens, só poupei os animais. E aí vem a grande frase: Deus tem mais prazer em obedecer do que você sacrificar.
Você desobedeceu. Então a obediência tem que ser inteira. Deus falou, faz isso, faça isso. Deus falou, perdoa, vou perdoar. Deus falou, princípio de oferta, vou ofertar. Tem um princípio de dízimos e oferta, vou cumprir. Agora tem gente que ora, já pediu oração para Deus abrir uma porta de emprego. Deus abriu e a pessoa não consegue ofertar, não consegue ser um dizimista. Princípio de ingratidão e desobediência. E isso fere a nossa família. Então nós precisamos ser obediência. Obediência interna, ela nasce de dentro para fora. Não é o que eu falo e sim o que eu faço. Tem muita gente que fala muita coisa e obedece quase nada. Você tem que ter o prazer de obedecer. Não é obedecer murmurando, sabe? Igual seu filho pequeno, igual criança. Às vezes a gente age igual criança com Deus. Eu vou fazer. Sai batendo o pé para você fazer isso, isso e isso. E sai... Deus não se agrada, irmãos. Por quê? O que Deus faz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Ele pediu para você fazer, faça. Obedeça de dentro para fora. E a obediência, ela tem que ser imediata. Então anota essa frase aqui, se você está anotando. A obediência que você deixa para amanhã é a desobediência que você vive hoje. A obediência que você deixa para amanhã é a desobediência que você vive hoje. Por isso que a palavra diz que nós temos que obedecer de imediato. Veio a instrução, vou obedecer. Porque eu sei que isso aqui vai trazer benefícios para mim. Não estou entendendo nada. Não tem nada a ver com o que Deus prometeu lá no passado. Que Ele ia me levantar, ia me dar uma família, ia me prosperar e tudo mais. Estou vivendo tudo ao contrário. Mas há uma palavra que eu tenho que obedecer. Então eu vou e obedeço, porque eu confio em Deus. E eu sei que dessa obediência eu vou colher os frutos. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. E aí o que acontece? A gente hoje em dia, a gente tem uma ideia de tipo, poxa, viver obedecendo a Deus é uma vida chata. Você fala, poxa, eu tenho que obedecer. Que coisa chata. Não, 1 João 5,3, a gente já vai para o final já. Porque nisto consiste o amor a Deus. Quem quer amar mais a Deus? Que levanta a mão. Eu quero amar mais a Deus. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E a palavra termina na frase, e os seus mandamentos não são pesados. Então é leve, irmãos. Obedecer a Deus é muito leve. Aqui você precisa exercitar esse princípio de obediência. Se eu quero amar a Deus de uma forma sobrenatural, se eu quero elevar o meu sentimento com Deus em amor, a palavra diz que eu tenho que obedecer os seus mandamentos. E você vai ser uma pessoa ricamente abençoada. Não conheço ninguém que foi obediente e deu um testemunho triste de que deu tudo errado. Mas ao contrário, sim. Obedeci quando não fazia sentido obedecer, e Deus prosperou. Obedeci quando foi lançada uma palavra no momento que a minha vida estava de cabeça para baixo. Não fazia sentido aquela ordem de Deus. Obedeci e Deus transformou. É isso que a gente precisa exercitar. A nossa obediência. Você não precisa de culto de libertação. Você não precisa de campanhas de prosperidade. Você precisa simplesmente obedecer a palavra do Senhor. Só. Não tem segredo. Se lembra? 2 verdades. Ouvir e obedecer. Glória a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Deus colocou essa palavra no meu coração já tinha 2 semanas. Ministrei na casa da nossa irmã Miriam, voluntária aqui, uma campanha no lar. E é um tema muito forte para os dias de hoje. Como eu falei, eu não sei a sua realidade de família hoje. Eu não conheço as promessas que Deus fez na sua vida. Talvez você está aqui hoje orando por alguém que está lá fora da presença do Senhor. Pastor, eu estou aqui orando pelos meus filhos, eu não vejo mais solução. Pastor, eu estou aqui orando sozinha. Quero que meu marido volte para a presença de Deus. Pastor, a minha esposa não vem mais, ela está enferma, ela não tem mais fé. E você está aqui buscando por ela. Eu não sei qual a sua situação, mas eu conheço o Deus que prometeu para você. Se você entrou aqui nessa manhã como última esperança, Deus, fala comigo. Deus falou com você através da palavra. E a palavra é não desista. Lute pela sua família. Pastor, está difícil, eu não vejo mais solução.
Lute pela sua família. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem uma palavra que foi lançada sobre a sua vida. A família é um projeto do Senhor e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você pode dar glória a Deus? Salmos 91. Quero encerrar. Versículo 10. Nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda. Nenhum mal lhe sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Existe um exército de anjos a qual Jesus vai dar ordem hoje a respeito de você e da sua família. Não importa se o seu filho não está aqui hoje, se a sua filha não está aqui hoje, não importa se você não tem fé o suficiente, mas a palavra diz que ele dará ordem aos seus anjos, e ele vai cuidar dos seus, ele vai cuidar de você. Pastor, está difícil, às vezes eu não tenho nem o que comer em casa, eu não sei o que eu faço mais. Creia e obedeça a palavra do Senhor, obedeça a palavra de Deus, seja forte, fique firme, não desista, não desista, que você vai colher dos frutos. A sua família não vai ser destruída. Os planos do inimigo não vai prosperar sobre a sua vida. Ele tem atacado a sua família, ele tem atacado a sua mente. Eu vou sair de casa, eu não aguento mais. Você não vai sair, porque hoje Deus trouxe à sua memória aquilo que te dá esperança, as promessas do Senhor. Existe uma palavra, eu já falei aqui para você, começa a lembrar das promessas de Deus sobre a sua vida. Não existe uma promessa que não vai ser cumprida, basta você crer e acreditar em nome de Jesus. Queria que você viesse aqui à frente. Pastor, minha família tá difícil, não tem mais jeito. Pastor, estou aqui sozinho. Vem aqui, você está representando a sua família. Sua família vai entrar por essas portas, irmãos. Vocês vão cultuar juntos aqui. Ele vai salvar o seu marido, ele vai salvar seus filhos. Seus filhos não vão se perder nessa geração corrompida. Não, seus filhos serão como flechas nessa geração. Aleluia. Deus vai levantar, e através de você, através da sua obediência, através da sua fé, as promessas vão começar a ser cumpridas. Louvado seja Deus. Levanta a sua mão. Pastor, eu quero uma oração. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu sofri bastante na área sentimental, bati muita cabeça, mas Deus falou que ia me dar uma família. Deus disse que um dia Ele iria honrar o meu casamento. E muitas vezes eu bati cabeça, muitas vezes eu falei, não tem mais jeito, não dá. E para a glória de Deus, eu estou casado aqui 7 anos. E estou aqui pregando para você sobre família. Hoje você está aqui, hoje você está aí, passando essa dificuldade. Amanhã Deus vai te colocar de pé. Você vai estar aqui nesse altar pregando. A sua família vai ser cura nessa geração doente. A sua família vai ser instrumento na mão de Deus de libertação para famílias que estão passando por este mesmo mal. Essa adversidade veio, irmãos, com permissão de Deus. O diabo não pode tocar na sua vida se Deus não permitiu. E se Ele permitiu você passar por essa situação, é porque Ele quer te levantar como autoridade na geração de hoje. Cada vitória que você tiver, você vai ter autoridade para falar. Seus filhos serão salvos. Nenhum dos seus vão se perder, porque Deus te escolheu como um grande homem de Deus e como uma grande mulher de Deus nesta geração. Levanta suas mãos, ore comigo aqui. Eu não sei quanto tempo você tem orado, buscado a Deus uma resposta. Deus, eu não consigo, eu não enxergo mais nada, mas hoje o Espírito Santo traz aqui à memória aquilo que te dá esperança. Você vai vencer, você já venceu. Na verdade já foi escrito, como a gente viu aqui no Evangelho, aqui no livro de Salmos. Deus já escreveu a minha história e a sua. Há uma história que já foi escrita, e essa história não é uma história de derrota. Essa história não é uma história de derrota, não é uma história ruim, não é uma história triste. Deus te levantou para ser cura nessa geração. E o diabo pode se levantar, o inferno pode se levantar, mas aquilo que Deus tem na sua vida vai ser cumprido, e você vai viver os dias de glória que Deus já escreveu sobre a sua vida.
cremos que há um propósito, Pai, no projeto família. E hoje o Senhor trouxe luz através da palavra para esse propósito. Pai, nós entregamos, Pai, toda a nossa angústia, o nosso coração, a gente entrega aqui hoje nesse altar, a gente coloca nas Tuas mãos, Senhor. As Suas promessas serão cumpridas e a gente crê no poder da palavra. Pai, nos ensina, Pai, a perseverar. Pai, nos ensina, Senhor, a ser mais resilientes. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Pai, a Ti. Não faz sentido às vezes o que estamos vivendo, mas nós temos uma palavra e nós vamos obedecer. Não vamos voltar para trás, não vamos deixar nossos lares, os nossos filhos, não. Estou diante de grandes homens e mulheres de Deus aqui, um exército que Deus tem levantado nessa geração. Pai, dá força, Pai, renova os ânimos, Senhor. Pai, a nossa fé é para que a gente creia, Senhor, que o Senhor está conosco.